para a correção da questão desafio EAP, e a questão de hoje da banca IBFC, ela aborda o conteúdo de acentuação gráfica. É um conteúdo muito importante, um conteúdo que ele exige a compreensão de algumas regras, ele tem uma relação próxima com o novo acordo ortográfico, então as questões de concurso elas abordam muito isso. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas. Primeiro ponto, a palavra aqui é grafadas, pessoal, não é grifadas. Então, o candidato desatento, ou até que não conhece o significado da palavra grafada, pode interpretar como grifada. Grifada significa sublinhada. Grafada significa escritas, palavras escritas. Então, estão corretamente grafadas, corretamente escritas, certo? E na hora da desatenção, ou até na falta de conhecimento semântico da palavra, o candidato pode procurar aqui alguma palavra grifada, que seria sublinhada, e não vai achar, porque não é grifada, é grafada. Então, estão corretamente grafadas e acentuadas de acordo com a norma ortográfica vigente. Então, olha só, aqui, nessa pergunta, ao mesmo tempo questiona sobre a ortografia. O que é ortografia? A escrita correta das palavras. E também versa sobre acentuação gráfica. E os dois conteúdos pautados no novo acordo ortográfico. Então, são as últimas alterações na língua portuguesa. Muito boa essa questão. O candidato tem que ficar atento a esses dois pontos que eu destaquei. A escrita da palavra correta, que é a ortografia, e a acentuação, ou ausência ou presença do acento, você vai verificar se a palavra está corretamente acentuada ou não. Então, vamos lá. Apenas uma alternativa estará correta com todos esses requisitos cumpridos. Letra A. Os alunos demonstraram incerteza sobre o conteúdo e ficaram confusos com o júri apresentado. Nesse tipo de questão, eu dou a dica da seguinte forma. Fique atento a palavras acentuadas ou que poderiam ter acento e a palavras que trazem alguma letra que pode gerar dúvida quanto à ortografia. Então, aqui, ó, nós vamos focar na acentuação, que é o ponto-chave dessa questão. Mas olha só, quanto à ortografia, os alunos demonstraram com AM no final, pessoal, porque AOTIL no final é futuro, demonstrarão. Aqui os alunos demonstraram. Então, é pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. Então, aqui é AM mesmo no final. Incerteza, é derivação de certeza, é com Z mesmo a escrita, certo? Porque é um substantivo abstrato. Sobre o conteúdo está corretamente acentuado, porque o U ele é um hiato tônico e não tem nenhuma exceção que faça esse U perder o acento, certo? Porque no conteúdo de acentuação nós temos 3 ou 4 exceções que, mesmo o U e o I, quando são hiatos tônicos, se eles tiverem uma palavra que apresentem alguma dessas exceções, aí ele perde o acento. Mas aqui não, então é a regra geral. O U ele é hiato, está sozinho, hiato tônico, recebe o acento. Ficaram, também pretérito, perfeito, é com a M. Confusos, é com S, é adjetivo. Com o júri apresentado. Então, aqui eu vou destacar a palavra júri. Nós vamos analisá-la no final. As demais palavras estão corretas, quanto à ortografia, e no caso de conteúdo, quanto à acentuação. Letra B. Durante o debate, o professor destacou a importância do uso correto do acento em palavras como polo e ideia. Então, além dessas duas palavras,
A palavra importância está correta, porque é paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, terminada em ditongo crescente, então correto. Quanto à escrita, não temos nenhuma palavra aqui que poderia gerar dúvida, só se fosse a palavra acento. Acento, quando se refere a um sinal gráfico, é com C. Quando é acento de sentar, é com SS. No mais, não temos palavras aqui que poderiam gerar dúvidas quanto à ortografia, mas as duas últimas palavras, elas geram dúvida quanto à acentuação. Então, vamos deixar para o final. Letra C. A reforma ortográfica eliminou o trema de palavras como linguiça, mas não alterou o uso do hífen em termos como bem-vindo. Então, aqui são duas palavras, né? O foco já está direcionado para as duas. Linguiça, a letra C está afirmando que a reforma ortográfica tirou o trema. O que é o trema, pessoal? São dois pontinhos, um ao lado do outro, parecidos com esse pontinho do i, ó, um ao lado do outro, que eles ficavam exatamente em cima do U, em cima de cada pontinha do U. E isso acontecia quando o U era sonorizado. Então, linguiça, perceba que tem um som do U. Mas, com o novo acordo ortográfico, esse trema, ele saiu, exceto, ele não existe mais, exceto em palavras estrangeiras, igual Miller, aí temos ainda o trema. Mas em palavras portuguesas, nós não temos o uso do trema mais. Certo? Tranquilo, linguiça, linguiça, eram palavras que tinham trema em cima do U, e a função dele era indicar que o U era sonorizado no grupo QU e GU. Porque o QU e GU podem ser dígrafos quando eles não têm o U sonorizado, igual queijo, nós não temos o som do U. Então, o QU é dígrafo na palavra queijo. Já em tranquilo, QU não é dígrafo. Por quê? Porque nós conseguimos ouvir o U é sonorizado. Aí, antes do último acordo ortográfico, o U recebia o trema. Certinho? Mas agora não mais, só palavras estrangeiras. Mas aí temos mais uma condição, mas não alterou o uso do hífen em termos como bem-vindo. Então, bem-vindo, percebam que são duas palavras ligadas pelo hífen. E o novo acordo ortográfico trouxe algumas regras quanto ao uso do hífen. Algumas modificações e outras permitiram que o hífen continuasse em algumas palavras. Aqui está afirmando que bem-vindo continua com hífen. Então, nós vamos analisar no final. Letra D. Muitos alunos se surpreenderam ao descobrir que palavras como heróico e feiura possuem acento conforme o acordo ortográfico. Então, o foco aqui está em duas palavras, heróico e feiura. E a letra D colocou uma situação contextualizada que feiura e heróico ainda continuam com acento, possuem acento conforme o novo acordo ortográfico. Então, dessas 4 alternativas, pessoal, apenas uma está correta. O que é que você pode fazer como estratégia de resolução nessa questão? Essa é uma questão de um nível mediano e para quem não tem um domínio desse conteúdo, ela se torna um nível médio para alto. Certo? Mas para quem tem um domínio ali de acentuação, é uma questão mediana, dá para responder até com alguma tranquilidade. Mas para quem não tem, e não só de acentuação, do novo acordo ortográfico, que ele trouxe algumas regras, alguns detalhes, vai ter dificuldade nessa questão. Então, para diminuir a dificuldade da maioria, você poderia fazer o seguinte: aqui você iria começar pela alternativa que você tem maior segurança, certo? E aí vocês dizem, professor, mas eu tenho dúvida, eu não sei bem nenhuma das alternativas. Você teria que escolher uma.
A letra A só tem uma palavra ali pendente para ser analisada. Então, a gente pode começar por ela. A palavra júri está correta sem acento ou deveria ter acento? Júri. A palavra júri, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. E as palavras paroxítonas, igual táxi, percebam que táxi tem acento. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona, terminada em i. A mesma coisa é júri. Júri tem acento, pessoal. Aqui está errado, porque não colocou acento. Júri tem acento aqui no U, certo? Júri tem acento no U. Logo, esse seria o item incorreto, né? Nós estamos buscando o item correto, sem nenhum erro. Por quê? Nas regras das paroxítonas terminadas em I recebem acento. Então, letra A já não é. Vamos para a letra B. Polo e ideia. A letra B está dizendo que polo e ideia possuem acento, né? Polo com acento, ideia sem, na verdade. Ideia está correta. Por quê? Porque é o ditongo aberto EI, na paroxítona, perdeu o acento. Então, é uma mudança trazida pelo novo acordo ortográfico. Ditongos abertos, EI, EL e OI, igual assembleia, plateia, colmeia, todas essas palavras perderam o acento no ditongo aberto, porque todo ditongo aberto na paroxítona perdeu o acento. Então, aqui está correto. Só que polo também perdeu o acento, porque esse acento de polo era um acento diferencial, só que não existe mais. E pelas regras da paroxítona não recebe acento, porque é terminado em on. Aí, letra B, tem um erro aqui, né, que é da palavra polo. Não é nosso gabarito. Letra C, linguiça, está correta, porque perdeu o trema. E bem-vindo também continua com o hífen, não sofreu alteração, porque algumas palavras iniciadas pelo prefixo bem, elas continuaram com o hífen, né? Com a palavra que vem depois do hífen, começa com V, não tem nenhum problema. Então, bem-vindo continuou na regra que já possuía com o uso do acento. Então, a letra C está correta. Letra D, heróico e feiura. A letra D afirma que essas duas palavras possuem acento. Não. Heróico entra na mesma regra de ideia. Perdeu o acento. Por quê? Heróico é o ditongo aberto oi na penúltima sílaba, na posição da paroxítona. Então, perdeu o acento também. Então, já está errado por heróico. E feiura perdeu o acento porque, apesar de termos a regra aqui do U tônico igual conteúdo, feiura, regra geral, U e ato tônico sozinho receberia acento. Mas entra na exceção de que esse ato tônico U, ele é antecedido por ditongo. E essa condição retira o acento. Então, é uma exceção para o hiato tônico U ser acentuado. Então, as duas estão erradas, as duas são sem acento. Logo, o gabarito da nossa questão é a letra C. É a única que não possui erro. Gabarito da questão desafio, letra C.